E se o mesmo mecanismo cerebral que nos salva de um atropelamento na rua for tipo o exato responsável por destruir os nossos relacionamentos mais importantes? Nossa, essa é uma forma bem impactante de começar. Mas é bem por aí mesmo. Pois é, porque geralmente quando a gente pensa num reflexo de sobrevivência, a nossa mente já vai direto para algo físico, tátil, né? Uhum, tipo um perigo palpável. Exato. Imagina que a mão encosta num fogão quente e o corpo nem pede permissão. Ele simplesmente reage, ele puxa o braço de volta na hora. É automático, super rápido e bom. É brilhante. E a biologia é perfeita nesse cenário específico, sabe? Porque é um mecanismo de proteção puro e simples. O corpo entende que há um perigo imediato ali. Um dano físico acontecendo, né? Sim, um dano aos tecidos. E ele corta caminho. O nosso instinto ignora totalmente o córtex pré-frontal e elimina qualquer debate filosófico sobre a temperatura da panela. A prioridade máxima é, literalmente, sobreviver ao instante. Só que aí entra o grande problema, né? Porque na vida adulta moderna, o nosso fogão quente raramente é um objeto em chamas. É, com certeza. O perigo mudou. O perigo de morte hoje em dia virou tipo uma mensagem de texto atravessada, ou uma ligação indesejada da família, uma cobrança agressiva do chefe no trabalho. E aí aquela mesma reação automática de lutar ou fugir, que deveria ser a nossa salvadora, acaba passando a ser uma enorme sabotadora. Exatamente. Então sejam todos muito bem-vindos ao nosso mergulho profundo de hoje. A nossa missão aqui é explorar uma habilidade incrivelmente subestimada que é descrita na psicologia clínica como um verdadeiro superpoder. Um superpoder muito necessário, diga-se de passagem. Muito. Que é a capacidade de forçar uma pausa no cérebro para interromper esses ciclos de estresse crônico e de ansiedade. Uhum. E para entender como desativar essa bomba relógio interna, a nossa análise de hoje é baseada nas transcrições de sessões, estudos de caso e diretrizes práticas desenvolvidas pela doutora Luana Marques. E o que enriquece muito a nossa análise de hoje é que, olha, não estamos lidando com abstrações ou aquela positividade tóxica, sabe? Ah, sim. Aquele papo de só pense positivo que não resolve nada. Exato. O material é super fundamentado na realidade clínica. O foco é em ferramentas práticas para retomar as rédeas das próprias ações naqueles momentos em que a mente parece um furacão mesmo. Certo, vamos desvendar isso, porque a primeira grande sacada que encontramos nas fontes não veio de uma teoria complexa de laboratório, mas das anotações de um paciente real, um aluno chamado Alain. O caso do Alain é super revelador. Muito. Ao investigar a anatomia de uma pausa bem-sucedida, ele chega a uma conclusão fascinante sobre o tempo. Ele percebe que, o nosso impulso primitivo diante do estresse é uma resposta bastante temporária. O que é fascinante aqui é como essa constatação simples quebra uma das maiores ilusões da condição humana, né? Como assim ilusão? É que, no calor do momento, quando a raiva bate ou o pânico se instala de vez, o cérebro inunda o nosso corpo com cortisol e adrenalina. E isso convence a pessoa de que aquele estado de emergência é a nova realidade permanente. Nossa, sim, parece que o mundo vai acabar ali mesmo. Exatamente, parece o fim do mundo. Mas a fisiologia de uma emoção intensa tem uma data de validade muito curta. E quando o Alain entende que essa resposta inicial é passageira, ele descobre que forçar uma pausa é, no fim das contas, dar tempo ao relógio biológico para limpar o sangue. Limpar a química do estresse, né? Isso. É a pausa que permite aquela transição vital do estado de pura sobrevivência para a ativação do que a doutora Luana chama de cérebro pensante. Caramba, isso faz muito sentido. O que me faz pensar que tentar racionalizar uma situação durante uma crise emocional é como tentar ler um mapa enquanto se corre ladeira abaixo. Perfeito. É sério, a emoção intensa é o pé afundado no acelerador de um carro desgovernado. Não adianta tentar ter pensamentos positivos ou virar o volante suavemente para mudar de direção sem antes frear. De jeito nenhum. O veículo precisa parar de acelerar antes. Exato. Parar primeiro para saber onde se está, para depois engatar a marcha ré ou, enfim,
olhar o mapa. Uma analogia excelente. E é por isso que a fonte reforça que, muitas vezes, apenas a vontade de parar não é suficiente para frear esse carro. Porque o carro está muito rápido, né? Ah, a mente está a 1000 por hora. Isso. Aí a doutora Luana introduz o ato físico de escrever como a ferramenta mecânica definitiva para puxar o freio de mão. Mas aí eu te pergunto, por que escrever? Quer dizer, fechar os olhos e pensar não deveria bastar? Parece que sim, né? Mas não. Então, o que a mecânica de pegar uma caneta e um pedaço de papel altera de fato no nosso processamento biológico? Olha, altera o roteamento de energia no cérebro. Porque a fala e o pensamento solto são rápidos e são caóticos e podem ser facilmente dominados pelo sistema límbico, que é a nossa parte emocional. O circuito do medo, né? Que funciona em altíssima velocidade. Exato. Só que a mecânica de formar letras, organizar as palavras gramaticalmente e criar frases lógicas exige um sequenciamento motor e racional. Ah, entendi. Dá um trabalho extra para o cérebro. Isso. Isso obriga o cérebro a enviar energia elétrica e fluxo sanguíneo lá para o córtex pré-frontal, que é a nossa sede do raciocínio lógico. Então, o ato de escrever ativamente rouba a energia que estava alimentando o pânico lá na amígdala. Nossa, é um redirecionamento forçado de recursos. A biologia entra em ação para acalmar a mente. É fascinante. E o objetivo de toda essa ginástica, como ressalta o próprio Alan nos documentos, não é só ter pensamentos mais bonitos, mas, ganhar o espaço necessário para alterar as nossas ações finais. Porque, no fim das contas, a atitude é a única coisa sobre a qual realmente temos controle. Exatamente. A ação é o alvo. Mas trazendo isso um pouco mais para a nossa realidade. Porque aplicar essa técnica num consultório silencioso de um terapeuta parece super poético, né? No consultório tudo flui bem. Pois é, mas fazer isso na prática, sei lá, durante uma confusão familiar de feriado, é um campo de batalha brutal. O grande desafio de quem está nos ouvindo é que pausar o instinto é absurdamente difícil. É muito difícil. E é exatamente para mapear essa dificuldade na vida real que os documentos trazem um estudo de caso sobre o protocolo Step Inside, analisando o caso de uma pessoa chamada Andy. Ah, sim. O caso da Andy. E a expressão step inside, ou dar um passo para dentro, é o núcleo da solução aí. A proposta é, dar um passo para fora do caos externo, dos gritos ou das cobranças, e dar um passo consciente para dentro do próprio processo cognitivo, observar como as peças se encaixam. E a história da Andy e do Taylor ilustra super bem essa erosão lenta e dolorosa das relações. É algo que, praticamente qualquer pessoa que está acompanhando o nosso mergulho profundo pode se identificar. Com certeza. A dinâmica familiar é sempre complexa. O cenário é o seguinte, pessoal. A Andy e o Taylor namoram há mais de 1 ano e decidiram ir morar juntos. Um passo natural, né? Só que o problema crônico é que os pais da Andy não gostam do Taylor. E no ano passado, o Taylor passou as festas com a família da Andy e, tudo terminou em discordância e naquele silêncio hostil, super tenso. Aquele clima de cortar com faca, né? Um verdadeiro campo minado relacional, onde cada olhar carrega um julgamento invisível. Exato. Aí corta para o momento presente. Os pais da Andy esperam que ela passe as festas com eles, como sempre, a tradição, mas o Taylor quer passar com a própria família dele, longe desse estresse. O que é super compreensível da parte dele. Total. E a Andy concorda com o Taylor. Só que o conflito é tão grande, a pressão é tanta, que ela simplesmente evita contar aos pais sobre os planos de férias e sobre a mudança de morar junto. Ela foge. Ela emudece. Isso. Ela foge sistematicamente das ligações ou mantém as conversas super curtas e superficiais. O resultado? O Taylor está frustrado com a falta de logística da viagem e a Andy se sente sobrecarregada, exausta e irritada com todo mundo, especialmente com Taylor. É a clássica construção de uma bolha de negação. Ela tenta evitar a dor, mas acaba criando um problema maior. Então, o que tudo isso significa?
Quer dizer, como o comportamento da Andy de evitar ligações para fugir do estresse está, na verdade, alimentando o ciclo de raiva e de sobrecarga. Isso levanta uma questão importante, porque revela bem a discrepância entre a eficácia de curto prazo e a catástrofe a longo prazo. Se a gente analisar isso sob a lente do que a doutora Luana chama de ciclo TEB... Ciclo TEB, né? Pensamentos, emoções e comportamentos. Exato. A primeira engrenagem são os pensamentos. O que a Andy está não dizendo em voz alta, mas murmurando para si mesma. Frases como, eles vão surtar, ou serei uma péssima filha se não for. E isso não são fatos reais, né? Não são fatos, são narrativas trágicas de um futuro que nem aconteceu. Mas a mente dela aceita isso como verdade. E aí a segunda engrenagem, que são as emoções, é ativada, porque o corpo dela lê essas frases como uma ameaça real e dispara a ansiedade, a sobrecarga, o medo. Isso, o corpo sofre o impacto. O que nos leva à terceira engrenagem, que é o comportamento de esquiva. Ela ignora as chamadas, muda de assunto. Só que esse comportamento gera mais atritos no mundo real, frustrando Taylor e magoando os pais. É um ciclo implacável, porque a indefinição dela gera novos problemas, o que traz novos pensamentos ruins, mais emoções difíceis, e o ciclo TEB continua girando e sugando a energia de todo mundo. É um ciclo perfeito de autossabotagem, mantida em movimento pelo medo de pausar e investigar. Mas se a Andy ou qualquer pessoa nos ouvindo quiser quebrar esse ciclo de estresse, por onde começar? Porque, nos textos clínicos, a doutora Luana aponta um obstáculo clássico que impede o sucesso dessa técnica, né? Sim, existe um erro super comum, e é um erro clínico brutal. O maior erro ao tentar observar o ciclo TEB é confundir pensamentos com emoções. Ah, isso é comum demais. Muito. Quando a doutora Luana pergunta a um cliente o que você está dizendo a si mesmo agora, a resposta frequente, tipo quase automática, é me sinto ansioso. Mas ansiedade é uma emoção? Não é um pensamento. Exatamente, ansiedade não é um pensamento. E a solução que a doutora Luana propõe é ancore-se na emoção primeiro. Reconheça a ansiedade e depois, só depois, faça a pergunta-chave. O que estou dizendo a mim mesmo que está causando essa ansiedade? E isso revela o pensamento exato. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque confundir a emoção com o pensamento é como tentar curar uma infecção grave, que seria o pensamento, tratando apenas a febre, que é a emoção. Nossa, metáfora perfeita. Se conectarmos isso ao quadro geral, a febre é apenas a mensageira do problema. Pois é, mandar a febre sumir com remédio não mata a bactéria. Então a pergunta da doutora Luana exige que a pessoa procure a bactéria intelectual, por assim dizer. O que é que eu estou contando para mim mesmo no escuro da minha mente? E é crucial separar essas duas coisas. O pessoal que nos acompanha precisa encorajar esse pensamento crítico, porque a linguagem que usamos internamente dita a nossa realidade. A emoção nunca brota do vácuo. Ela é filha de uma narrativa invisível. Faz todo sentido. Mas olha, eu preciso fazer um papel de advogado do diabo aqui, ou trazer um questionamento prático. Pode falar. Tentar aplicar isso no meio de uma crise de pânico, ou durante uma crise de raiva numa discussão feia, parece humanamente impossível. É como eu disse antes, ninguém aprende a nadar durante um furacão categoria 5. É verdade. E a biologia concorda com você. Né? Se a água já está batendo no nariz, não dá para ficar filosofando sobre a abraçada perfeita. Então, como a nossa audiência pode colocar isso em prática sem falhar logo de cara? Você tocou num ponto essencial. As emoções muito intensas têm a capacidade química de desligar o córtex pré-frontal, que é o nosso cérebro pensante. O famoso sequestro da amígdala, né? Isso mesmo. A pessoa fica presa no cérebro emocional girando em falso. Portanto, a recomendação da doutora Luana, e que foi o dever de casa dado ao Alan, é treinar a habilidade de pausar, começando em situações de baixa intensidade emocional. Baixa intensidade. Tipo, não começar com os traumas de infância. De jeito nenhum. A recomendação é praticar pelo menos uma vez por dia, numa situação que seja nível 40 de 100 numa escala de sofrimento. E a própria doutora Luana usa isso no dia a dia dela, sabia? Sério?
Como ela faz? Ah, por exemplo, quando o filho dela tem uma daquelas birras incontroláveis, ela não fica ali no meio do caos tentando meditar. Ela vai para outro cômodo, desacelera o coração e se pergunta: ok, o que estou dizendo para mim mesma sobre essa situação agora? Caramba! E isso funciona porque o nível 40 garante que o disjuntor do cérebro pensante não desarme. A pessoa continua online. Perfeitamente. Esse treino diário em níveis moderados vai construindo o músculo mental necessário para lidar gradativamente com aquelas situações de nível 90 ou 100 no futuro. É a repetição pavimentando a estrada neural. É um treino de academia para a mente. Bom, para fazermos um resumo prático para nossa audiência e amarrar tudo que a gente discutiu hoje. A primeira coisa é lembrar que sentimentos são temporários, né? Sim, a química do corpo sempre baixa. E o superpoder da pausa exige a ativação do cérebro pensante, muitas vezes através da escrita. Além disso, separar a emoção, tipo, estou ansioso, do pensamento que é, o que estou dizendo a mim mesmo para gerar isso, é o grande segredo clínico. É o bisturi para encontrar a bactéria. Exato. E, por fim, o treino começa sempre nas pequenas irritações do dia a dia, como uma fila de banco ou uma birra infantil, para só depois a gente tentar aplicar em grandes dramas familiares como o da Andy. E é crucial relembrar ao pessoal o porquê de tudo isso importar tanto. Ao observar e pausar esse ciclo, nós mudamos as nossas ações. E mudar nossas ações é literalmente a única maneira de mudar nossa vida. Um poder real e prático. E antes de encerrarmos o nosso mergulho profundo de hoje, eu quero deixar um pensamento provocativo plantado na mente de quem está escutando a gente. Uma semente para refletir durante a semana. Adoro essas provocações. Se os nossos pensamentos não examinados, essas historinhas que contamos para nós mesmos, são os verdadeiros diretores das nossas emoções e atitudes. Quem realmente está no controle da sua vida quando o piloto automático está ligado? Uma excelente reflexão. Somos nós os verdadeiros autores da nossa história, com escolhas conscientes? Ou estamos apenas reagindo a narrativas fantasmas e medos antigos, que nunca paramos um segundo sequer para questionar? É de explodir a cabeça. De um jeito bom, claro. Fica aí o convite para a reflexão contínua. Muito obrigado a todos pela companhia de sempre. Continuem curiosos, testando essas ferramentas no dia a dia, e um grande abraço a cada um que nos acompanha. Até mais!